Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa empresa é a SRNA, Sistemas de Recepção e Notificação Autônoma. Nossos integrantes são o Lucas, o Marco, o Nicolas, o Otávio, eu, Pedro e o Vitor. E a gente vai falar mais sobre o nosso projeto para vocês. Bom, a Flor da Vida é uma pequena empresa de terapias gerenciada por Cristiane Grosso, que realiza os seus atendimentos de forma autônoma e, com o crescimento da empresa, surgiu então a necessidade de fazer uma melhor recepção dos seus clientes, sem precisar contratar um novo funcionário para essa função. O nosso projeto ele tem como objetivo ajudar na Cristiane, que ela é uma terapeuta autônoma que percebeu um problema no seu dia a dia, das suas consultas, que era um, durante uma consulta, um outro cliente chegava antes do horário marcado, às vezes 10 minutos, algo do tipo, e ela acabava tendo que, às vezes, meio que interromper a consulta dela com o cliente atual para acomodar o cliente. Isso acabava gerando algum desconforto com quem estava sendo atendido no momento, algo do tipo, e querendo ou não acaba atrapalhando no resultado final, né? Porque, como todo mundo sabe, a terapia ela é algo contínuo, é algo que precisa ter uma conexão entre o terapeuta e o cliente, o que não acontecia por conta desse problema. E assim no nosso projeto, a gente visou resolver esse problema e de também outros comerciantes ou pessoas que trabalham sozinhas, que às vezes não tem uma recepcionista ou algo do tipo. Então a gente focou nesse problema, é, levando em conta como exemplo a Cristiane. Bom, a nossa ideia se baseia em criar um sistema de notificação e de recepção autônomos para otimizar o atendimento ao cliente e para auxiliar na recepção do cliente na sala de atendimento. Sobre o método de funcionamento do nosso projeto. O cliente, ao pressionar o botão presente no equipamento, vai acender um LED, então após acender o LED vai exibir uma mensagem em seu display. Essa mensagem vai pedir para o cliente aguardar alguns instantes enquanto a consulta atual não acabou. Após isso, um outro equipamento irá acender sua luz, então vibrar na sala da terapeuta, assim indicando ela de maneira silenciosa e discreta que há alguém em sua espera, assim sem prejudicar a consulta atual. A lista de materiais necessários para executar esse projeto foram os seguintes: um botão, um display 16x2, 3 resistores de 220 e um resistor de 10.000, 2 LEDs, vários jumpers, uma protoboard, um Arduino Uno, uma fonte 9V, uma chapa de MDF e uma fita de dupla face. Enquanto a lista de equipamentos é a seguinte: um multímetro, ferro de solda, furadeira, alicates, lixa e uma CNC de corte a laser. Bom, a nossa case então ela ficou com 19 centímetros de comprimento, 13,5 de largura e 4,8 de altura. E a gente utilizou MDF por vários motivos. Bom, para começar, ele é um material muito mais resistente e durável, oferecendo proteção em ambientes sujeitos a impacto ou condições adversas. Ele acaba sendo mais econômico que o filamento de impressão 3D, tornando a fabricação do case mais acessível e, como estamos utilizando o corte a laser, a gente reduz muito o tempo previsto para fazer o case. O seu acabamento ele proporciona uma estética mais suave e agradável, resultando em um visual refinado comparado a algumas impressões 3D, que podem exigir até pós-processamento para obter um acabamento similar. Bom, sua personalização ela é mais fácil de ser pintada, já que ele tem uma gama muito maior de tintas. Sobre o transporte e a montagem, ele não precisa de tanta delicadeza, pois vão desmontado e assim o cliente fazendo apenas o encaixe. Em testes da impressora 3D, a gente constatou que ficou muita rebarba e também muito maleável, não tendo uma boa resistência tanto quanto a do MDF e em grande escala, para vários compradores, ele acaba não compensando pelo tempo de impressão. Segue a foto do esquemático elétrico das conexões feitas no nosso circuito. A partir de testes realizados no circuito físico, percebemos que algumas vezes, quando pressionávamos nosso botão, o display não acionava. Ou seja, a entrada digital do Arduino não estava realizando uma leitura com clareza sobre que tensão que o contato estava acionado. Através então de algumas pesquisas, a gente concluiu que estávamos sofrendo por um fenômeno chamado switch bouncing, que significa basicamente uma trepidação mecânica ocorrida na estrutura da chave táctil, em uma determinada variação de tempo que vai influenciar a leitura do estado do botão
Como mostrado na imagem, esse período ali de bouncing é onde tem essa variação da tensão, o que interfere na leitura do botão. Para evitar esse problema, então, foi necessário fazer algumas modificações, podendo ser tanto no seu circuito, adicionando um capacitor, ou então na programação do sistema, que foi o que a gente optou fazer, visando então uma economia de dinheiro e não precisar fazer uma aquisição de mais um material. As modificações que fizemos na programação foi adicionar uma função debouncing, que está representada ali na imagem. Ela basicamente vai estar lendo o último estado do botão e comparando com o estado atual. Se eles forem diferentes, é acionado um delay de 3 milissegundos. Esse tempo é uma convenção para o período de bouncing e vai estar evitando o tempo ali que está ocorrendo o bouncing, que está ocorrendo a trepidação, né? Então é realizada uma nova leitura do estado do botão, conseguindo assim uma leitura de tensão sem interferência da trepidação mecânica. Com isso conseguimos evitar o efeito switch bouncing em nosso circuito e conseguimos deixar a resposta do nosso botão precisa e com uma durabilidade de leitura muito melhor. Considerações finais e perspectivas futuras. Então, o nosso projeto, o Sistema de Recepção e Notificação Autônomo, ele foi necessário para resolver um problema em que a terapeuta tinha no interrompimento do atendimento dela, que acontecia quando um cliente de uma outra hora chegava no meio do atendimento dela. E com o nosso projeto, com apenas um apertar de botão, ela poderia saber que o próximo cliente havia chegado, evitando assim que o atendimento dela fosse parado e atrapalhasse assim a sessão de terapia. Porém, a gente tem perspectivas futuras do nosso projeto, no qual a gente identificou alguns pontos no qual a gente pode melhorar e pode implementar novas funções para assim melhorar o nosso trabalho. Como, por exemplo, a possibilidade de usar um ESP32 para usar a conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Outro também é uma conexão com dispositivos de assistência virtual, como por exemplo a Alexa, que quando ela receber o atendimento, né, o botão, quando o cliente apertar o botão, a Alexa já vai avisar ela que o próximo cliente já chegou. Um outro também é um módulo de recarga solar com bateria ou uma pilha, para também evitar que no meio de uma queda de luz o nosso projeto pare de funcionar. Um outro projeto também de melhoria é a criação de um app para a gente poder personalizar a notificação da maneira em que o cliente queira que venha a notificação para ele. E por fim, a gente também pensa em trocar o nosso módulo de LCD para um touchscreen para ficar com um maior entendimento para o usuário, como se fosse um totem dos grandes shoppings de hoje atualmente.